Olá pessoal, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos nessa live. Boa noite, doutora Fernanda. Boa noite a todos os meus seguidores. É um prazer estar com vocês nessa noite, podendo falar um pouquinho sobre óleos essenciais e principalmente tirar algumas dúvidas e trazer também a vocês alguns fatos que nós temos sobre aromaterapia. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado pela presença. Temos aqui várias pessoas também da área da saúde, mas também alguns seguidores que estão aqui para aprender um pouco mais sobre o universo dos óleos essenciais. Bom, para quem não conhece sobre a aromaterapia, eu estarei hoje mergulhando um pouquinho nesse momento com vocês, falando sobre os grandes benefícios dos óleos, trazendo as evidências científicas, falando para vocês alguns pontos chaves de como tratar com o uso dos óleos essenciais, como a gente escolhe uma molécula, saber realmente como a gente pode fazer com propriedade, de uma forma ética e também com bom senso para utilizar os grandes benefícios que nós temos da aromaterapia, não é mesmo? Para você que tem algum colega da área da saúde, algum médico, algum enfermeiro, algum terapeuta também desta área, não deixe de compartilhar nesse momento a live, será muito bem-vindo aqui com a gente, para a gente poder mergulhar um pouquinho mais e poder destrinchar, desvendar os verdadeiros fatos quando se fala de aromaterapia, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Dr. Samuel, doutora Bianca, colegas aí e alunos também da pós-graduação da longevidade. É um prazer estar com vocês, tá bom? Bom, para a gente poder começar a falar um pouquinho nesse momento sobre óleos essenciais, a gente precisa compreender alguns fatos básicos. A gente precisa entender de onde que a gente vem mergulhando, de onde que a gente vai procurar o entendimento básico quando se fala de aromaterapia. Primeiramente, eu tenho um livro publicado sobre óleos essenciais na área do desporto, no qual a gente fez uma vasta busca literária na questão científica e principalmente buscamos as evidências científicas randomizadas, controladas por placebo, tudo que a gente pede quando se fala de óleos essenciais e também de qualquer literatura científica. E a ideia foi realmente elaborar, esboçar nesse livro, por exemplo, quando a gente tem estruturas, que são os terpenos que a gente vê na literatura, e poder também desmistificar sobre os benefícios dos óleos essenciais. Ali eu trago alguns fatos para quem não conhece o livro. Eu apresento para vocês o benefício dos óleos essenciais, que é um livro que eu realmente publiquei o ano passado, e a grande expertise que eu falo. É um grande momento de aprendizado que eu tive a cada vez que eu estudo e que eu realmente busco literaturas sobre óleos essenciais. Primeira coisa que a gente tem que observar quando a gente fala de estruturas de óleos essenciais, a gente tem que falar de estruturas aromáticas. E é importante a gente compreender com vocês aqui que estão comigo presentes nessa live, que primeira questão fisiológica de entendimento básico, quando entra no mundo da aromaterapia, nós precisamos compreender um grande conceito, uma diferença que existe entre um conceito chamado aromatologia e aromaterapia. Muitas vezes a gente pensa que aromaterapia são o quê? O uso de óleos ou essências que podem realmente gerar benefícios, mas principalmente trabalhar com marte olfativo ou trabalhar, por exemplo, com algumas questões básicas de deixar recordações na memória relacionada aos aromas. Existe uma diferença clínica e é isso que eu tento sempre deixar claro quando eu dou uma aula de aromaterapia, mas também para o meu próprio paciente, por exemplo. Quando a gente fala de aromatologia, nós estamos falando da ciência. A ciência que emprega o uso dos óleos essenciais, por exemplo, em diversas áreas que nós temos hoje no mercado, né, nas profissões como um todo. Nós falamos dessa questão da gerontologia quando trazemos isso para um cenário da gastronomia, por exemplo. Por isso, ele se beneficia também com o uso dos óleos essenciais. Na própria veterinária, nós também temos o uso clínico da aromatologia em relação à parte do marketing olfativo, por exemplo. Mas quando a gente traz isso para o cenário clínico, para um cenário no qual a gente está buscando aperfeiçoar e tratar o sistema emocional, o sistema que a gente fala espiritual e principalmente dar o bem-estar para o nosso paciente, nós estamos empregando um ramo da aromatologia que nada mais é do que a aromaterapia. A aromaterapia, meus colegas, nesse momento, para vocês entenderem, é um ramo que nós temos da aromatologia que aplica os benefícios dos óleos essenciais em várias questões de melhoras bioquímicas, de melhoras emocionais e também gerando resultados expressivos quando se fala do dia a dia do paciente. O que eu quero que vocês observem é que óleos essenciais não é uma modinha. O óleo essencial é algo milenar. Há muitos anos, se a gente faz uma vasta busca na literatura, no meu livro eu coloco isso,
Mas quando a gente pega qualquer evidência que se fala sobre o uso dos óleos essenciais, isso começa há muitos anos. A gente tem um grande princípio que os óleos essenciais, por mais que a gente pense que ele só tem um efeito aromático, as evidências também mostram grandes outros pulos, grandes outros saltos de resultados clínicos para tratar várias doenças do nosso dia a dia. Para isso, a gente tem que entender que tudo começa, se a gente for trazer isso para um cenário da medicina, através de Hipócrates. Hipócrates, o pai da medicina, já trazia que a cura, por exemplo, que nós temos do corpo, ele vinha através dos banhos aromáticos e de massagens diárias. A medicina ayurvédica prega muito isso, né? A gente traz isso num cenário real, no dia a dia, e o que a gente tem observado é que quando você cuida, tem um autocuidado e usa também algumas coisas para auxiliar nesse autocuidado, o nosso corpo também responde de forma satisfatória. Forma satisfatória é essa que pode modular várias respostas inflamatórias geradas pelo mau estilo de vida que as pessoas têm no dia a dia e principalmente, gente, se a gente for colocar aqui para vocês, é o entendimento que tudo tem uma explicação fisiológica de correção metabólica dentro do corpo. Além desses fatores, se a gente for entender a história dos óleos essenciais, a gente vai remeter não só à época de Hipócrates, mas entender que tudo começa numa fase no qual no mundo antigo se utilizava isso com grandes propriedades químicas. Quando a gente traz para o cenário, né, da parte da aromaterapia, o primeiro livro publicado sobre aromaterapia, ele veio em 1937. Hoje nós temos um grande pai da aromaterapia, que ele nada mais é do que um francês, que é Maurice Herré, que é um médico, um profissional, na verdade, um químico, que trazia os benefícios nas suas percepções de entendimento sobre o uso das moléculas dos terpenos. Esse profissional, né, que estudava sobre os óleos essenciais, ele trazia assim na sua configuração de abordagem e ele teve um grande entendimento sobre um grande óleo que se fala muito hoje, que é o óleo essencial de lavanda, por exemplo. Em um acidente químico que ele teve um acidente em uma queimadura num dos braços, e o que se fala hoje em alguns artigos e algumas pessoas que falam sobre óleos essenciais, fala que uma das maneiras que se tiveram de ter o cuidado e o que Maurício, por exemplo, teve de manejo clínico para auxiliar no efeito dessa queimadura foi utilizar o uso dos óleos essenciais para ajudar na regeneração dessa parte realmente que estava queimada. Sabendo disso, a gente também traz para o cenário real outros pesquisadores e o avanço da medicina em relação ao uso dos óleos essenciais. Hoje, o que eu trabalho e o que eu penso também quando se fala de óleos essenciais, nada mais é do que realmente um médico que usa óleos essenciais com grande benefício clínico. E o que a gente tem hoje para vocês entenderem? Quando se busca também na história, nós temos um médico francês, e esse médico francês que foi Jean, ele traz os grandes benefícios da fitoaromaterapia. O que é isso, na verdade? Ele começou a estudar e ele começou a entender que quando você busca um princípio ativo de uma planta, essa planta, da mesma forma que a gente pode utilizar ela através da fitoterapia, ele também começou a perceber, ele começou a ter uma percepção que ela também poderia ser utilizada de uma forma aromática. E o que é mais interessante? Que quando utilizava essa molécula de forma aromática, ela também tinha um grande benefício de auxiliar na melhora e na correção fisiológica, metabólica e interessante também na modulação emocional de alguns pacientes. Esse médico ele começou através da Segunda Guerra Mundial a usar o termo fitoaromaterapia e com isso a colocar e a desmiuçar de uma forma natural o uso dos óleos essenciais na prática do cotidiano no dia a dia. Mas quando a gente fala de óleos essenciais, o que realmente fez ela se tornar como um mundo holístico e como a gente pode utilizar os óleos essenciais em massagens, da mesma forma que Hipócrates trazia para a gente lá atrás, a gente traz também para vocês o cenário da enfermagem. E nessa fase, quando a gente tem dos grandes pilares, quando se fala da parte da aromaterapia, na parte histórica nós temos uma enfermeira australiana que ela trazia para a gente o grande benefício que era Margaret, falando sobre o uso dos óleos essenciais de uma forma holística, trabalhando as emoções e principalmente utilizando através das técnicas de aromatouch, técnicas de massagens terapêuticas, principalmente colocando benefícios dos óleos essenciais na prática do dia a dia para auxiliar no equilíbrio emocional, no equilíbrio do estresse e no equilíbrio metabólico também através do uso dos óleos essenciais na parte clínica.
Então, quando a gente vê hoje a questão das grandes discussões que se fala dos óleos essenciais, a gente vê grandes dois pilares hoje. Uma medicina que trabalha com óleos essenciais e com a grande propriedade clínica e química que existe nos óleos, porque quando a gente traz esse cenário real para o dia a dia, uma coisa quando eu prescrevo um óleo para um paciente, eu sempre deixo claro para ele que a gente está buscando nada mais, nada menos que a grande essência desse óleo. A grande essência que seria o grande marcador metabólico e essencial, né, que tem, por exemplo, dentro de uma planta. E é isso que a gente busca no dia a dia e é isso que eu estou aqui para contribuir para vocês, né, para passar esse ensinamento que eu tenho dos óleos essenciais. Primeiro ponto que a gente vai trazer também, depois dessa breve história, quando a gente fala sobre a questão dos óleos, os princípios básicos dele, a gente sabe que os óleos essenciais eles têm propriedades químicas. E aí é um ponto-chave que serve para nós, médicos, prescritores ou qualquer profissional da área da saúde poder utilizar os óleos essenciais com grande propriedade clínica. E é isso que vai fazer o que a gente separa grande massa e saber realmente a indicação clínica quando se fala de um óleo essencial. Aqui eu quero realmente deixar um exemplo para vocês, até para poderem entender um pouco mais sobre óleos. Muitas vezes a gente fala do óleo essencial de lavanda. O óleo essencial de lavanda, a gente tem que levar em consideração que esta planta ela tem benefícios clínicos importantes. Mas além desse fator fisiológico, a gente tem que saber como é feito esse óleo essencial. A gente tem que saber também qual parte da planta, por exemplo, foi utilizada durante esse procedimento para colher o óleo essencial. Se a gente está falando do óleo essencial de lavanda, a gente está falando do processo de extração que vem das flores da lavanda, por exemplo. Essa planta, ela tem características e a forma de coleta, se é uma destilação a vapor, se é uma prensão a frio, várias plantas, hoje vários óleos essenciais têm vários métodos de avaliação e também de produção diferentes uns dos outros. A gente não pode considerar que um óleo é feito sempre tudo igual. Os óleos são feitos de maneira totalmente diferentes. E esse é o pulo do gato também quando a gente fala de boas propriedades clínicas, quando se fala de óleos essenciais. E aí, se eu trago essa informação da lavanda para vocês, para a gente poder ter um entendimento, eu posso falar que lavanda, se a gente traz para a medicina, nada mais é do que o nome que a gente tem do medicamento. Mas se a gente está falando desse medicamento, nós temos que levar em consideração que ele tem princípio ativo. E esse princípio ativo é o que a gente busca na característica clínica do uso dos óleos essenciais. Mas a gente está falando de parte química. E para falar de parte química, a gente tem que levar em consideração, quando se fala da parte dos óleos, na parte de estruturas dos carbonos. Então, todas as moléculas que nós trabalhamos hoje na aromaterapia, ela tem um padrão de pureza e é isso que diferencia também as grandes propriedades clínicas e principalmente as formas de uso terapêutico que se tem do uso dos óleos essenciais. Quando a gente fala de estruturas de carbono, por exemplo, para você poder observar, a gente sabe que todas as moléculas que nós temos hoje no uso dos óleos essenciais são estruturas que são consideradas terpenos. Terpenos esses que podem ser divididos em várias questões relacionadas a nomenclaturas para diferenciar o tamanho das moléculas e principalmente a densidade, a questão volátil, por exemplo, que um óleo essencial tem. Quando a gente traz os terpenos, vocês vão ver muitos artigos e sempre que eu realmente vou mensurar para vocês a questão dos óleos, eles vêm também através de uma nomenclatura que pode ser considerada como monoterpenos. Monoterpenos são nada mais do que 10 átomos de carbonos que nós temos ali na parte química. Nós temos também os cerquiterpenos, é quando a gente ultrapassa, por exemplo, mais de 15 átomos de carbonos. E a gente tem os diterpenos. Os diterpenos esses quando a gente ultrapassa em torno de mais de 15. Então a gente tem de 10, que seriam os monoterpenos, até de 10 a 15 as estruturas dos cerquiterpenos, e acima de 15 carbonos, a gente tem os diterpenos. Quanto maior a cadeia de carbono que tem, por exemplo, na parte química de um óleo essencial, mais denso ele é. E aí isso pode diferenciar também na viscosidade desse óleo. E aí isso também diferencia a forma de uso clínico que a gente tem no dia a dia. Então, entender a molécula é um ponto fundamental de prescrição clínica e também de correção metabólica que a gente precisa fazer no dia a dia. Além desse fator, se eu peguei o nome do remédio e o nome do remédio é lavanda, né? A gente precisa entender que essa lavanda, ela também é constituída de alguns grupos que a gente considera hoje grupos funcionais. Se esses carbonos estão ligados a moléculas de hidrogênio, moléculas também de outras moléculas como enxofre, algumas coisas,
eles podem formar várias estruturas funcionais. Quando a gente estuda química orgânica, nós temos basicamente catalogado mais de 20 estruturas de grupos funcionais. Mas se a gente traz para o cenário dos óleos essenciais, apenas 8 desses grupos funcionais são encontrados nos óleos essenciais. E por que eu estou trazendo isso? Porque quando você sabe a estrutura, a estratégia também a ser feita com o seu paciente, e você entende sobre esse mecanismo de parte de carbono, parte bioquímica, se você tem uma estrutura que pode ser considerada um grupo funcional alcoói, ou até mesmo, por exemplo, um éster, que estão presentes, por exemplo, no próprio óleo essencial, nós estamos falando de estruturas que podem favorecer um relaxamento, que podem auxiliar também no fluxo sanguíneo do nosso corpo, que podem trabalhar emoções de cansaço, de fadiga e emoções como a própria ansiedade. E aí, quando a gente esmiuça um pouco mais esses grupos funcionais, nós entendemos os mecanismos relacionados ao uso terapêutico dos óleos. Na parte farmacológica, da mesma forma, então isso é o que a gente traz do princípio dos óleos essenciais para poder validar a sua aplicação clínica hoje no dia a dia. E é interessante você saber disso, porque além do nome do remédio que eu estou usando hoje, que é a lavanda, nós precisamos entender que eles vão ter várias reações químicas ocorrendo no nosso corpo. E reações essas que são muito importantes, que podem gerar benefícios muito rápidos ou benefícios às vezes que podem ser um pouco mais lentos. Principalmente dependendo da estratégia que você está utilizando, o veículo que você está utilizando como princípio de correção, né, para o bem-estar desse paciente, mas também, além desse fator, as alterações que são feitas, né, e as sinergias, as misturas que vocês vão ouvir falar ao longo dessa live sobre a questão dos óleos essenciais, uma mistura de um para o outro para gerar resultados expressivos e principalmente trazer resultados que podem auxiliar no bem-estar de todo o paciente. Sabendo dessa parte bioquímica que nós estamos falando, nós também vamos ter que entender. Se a gente está falando de parte bioquímica, existem princípios ativos dentro dos óleos essenciais e esses princípios ativos são o que a gente tem que estudar. Muitas vezes, quando a gente fala desses princípios ativos, fala relacionado à questão de medicamentos, o princípio ativo ele é nada mais, nada menos, vamos pensar assim, do que a molécula que vai fazer o grande benefício para a correção daquela indicação clínica do remédio, por exemplo. O que eu quero que vocês observem, né, quando a gente fala disso, se a gente pega, por exemplo, o nome fantasia que tem no mercado, vamos dizer aí, se a gente está pegando uma Novalgina, nós estamos falando do nome, né, fantasia. Mas o princípio bioquímico que tem dentro dele é uma dipirona. Um efeito ali que a gente vai ter antitérmico, né, principalmente quando tem uma boa indicação clínica, por exemplo. Além disso, analgesia. Mas se você traz isso para o cenário dos óleos essenciais, também é da mesma forma. E o que eu quero que vocês observem nesse cenário clínico, né? Quando a gente traz, por exemplo, o próprio óleo essencial de lavanda. O óleo essencial de lavanda, ele tem uma estrutura realmente de ser uma molécula volátil, ele tem uma estrutura química, como eu já falei para vocês, de grupo alcoói e éter, por exemplo, mas ele também tem duas substâncias químicas muito importantes encontradas dele. Quando você pega um bom óleo essencial que tem boas propriedades bioquímicas, você consegue entender se ele tem uma cromatografia e nessa cromatografia gasosa ele demonstra para a gente todas as moléculas encontradas nessa planta. E com moléculas essas para a gente poder entender quais são as mais abundantes e por isso pode diferenciar, dependendo da espécie da planta, o uso clínico dos óleos, né, e de qualquer coisa que a gente vai fazer sobre o uso da parte da aromaterapia. É importante você entender sobre isso, porque quando a gente fala de óleo essencial de lavanda, o que eu estou tentando resgatar e buscar, e a gente espera que um bom óleo essencial de lavanda, ele vai ter uma grande molécula chamada linalol. Essa substância química que nós temos hoje presente nos óleos essenciais de lavanda é o que ajuda no efeito sedativo. Nós temos também que entender que se esse óleo ele tem uma estrutura mais canforada, por exemplo, que dependendo da espécie que tem dos óleos essenciais, eles podem realmente ter uma estrutura mais canforada. E essa estrutura canforada também é diferente de um óleo essencial que tem mais linalol. Por que isso? Porque essa substância que é o linalol, ele faz um efeito mais sedativo. A cânfora ela tem um efeito mais de excitação, né? Então a gente está vendo uma diferença de sedação e excitação dependendo da molécula. Por isso que muitas vezes a gente fala para um paciente, quando ele fala, olha, vamos usar um óleo essencial de lavanda, por exemplo, para auxiliar no sono.
E ele fala assim, Ribas, eu utilizei e não tive um benefício clínico positivo. Por quê? Eu usei lavanda e eu acordei. O que ele está falando? Às vezes ele não utilizou uma lavanda adequada que tinha substância química de sedação. Ele pode ter utilizado uma lavanda que tem uma substância química mais de excitação. E é isso que diferencia, por exemplo, as prescrições nossas médicas. A recomendação do uso clínico, a primeira indicação que a gente vai fazer, se é mais excitatório ou não. Por isso que tem lavandas, dependendo da espécie que a gente utiliza no princípio noturno. Por isso que tem lavandas que a gente vai utilizar mais no período matinal. Então isso diferencia muito da nossa abordagem clínica em relação ao uso dos óleos essenciais. E esse é um dever que eu tenho aqui como médico, poder defender um pouco mais sobre o uso da aromaterapia e os grandes benefícios que se tem no dia a dia quando se fala de óleos essenciais, tá bom? O que a gente tem que levar? Se o Ribas está falando muito de parte química, está falando relacionado aos conceitos que a gente tem hoje medicamentosos, tentando explicar para vocês de uma forma fácil, né, como a gente pode trazer isso para um cenário do nosso cotidiano dia a dia, a grande dúvida é que quando a gente fala de uso de óleos essenciais, é entender o que são óleos essenciais, né, na verdade. A gente tem vários conceitos hoje, né, que a gente pode observar quando se fala de óleos essenciais, mas é interessante, eu gosto muito de um conceito de que o Laszlo tem, o Fabiano traz, que é um dos maiores estudiosos que a gente tem também sobre óleos essenciais no Brasil, e ele fala que os óleos essenciais nada mais é do que a equivalente à nossa própria voz. Então, se a gente for entender uma forma que a gente tem hoje, né, nossa essência natural e a forma de comunicação que nós temos relacionada ao nosso bem-estar, né, a nossa alma natural, né, quando se fala de óleos essenciais, a gente pode remeter isso. Mas se a gente traz, por exemplo, que os óleos essenciais, eles são nada mais do que compostos, né, aromáticos voláteis, ou seja, são moléculas que são mais fáceis de expandir no ambiente e elas podem ser encontradas em várias questões hoje na parte que a gente tem do ambiente. Nós temos óleos essenciais que podem ser feitos de flores, nós temos óleos essenciais que podem ser feitos de algumas ervas, nós podemos óleos essenciais feitos de frutas, nós temos óleos essenciais feitos de especiarias, resinas, por exemplo. Dependendo realmente da planta, dependendo da parte coletada, ali a gente tem um grande benefício dos óleos essenciais. E os óleos essenciais, para eu poder explicar para vocês, eles são moléculas que são lipossolúveis. Moléculas essas que a gente pode considerar que é o grande princípio ativo das plantas, é a grande essência. E se a gente está observando hoje, falando da parte botânica como um todo, na parte usando os óleos essenciais, o próprio óleo ele tem um grande benefício clínico na prática de proteção, por exemplo, dessa planta. Quando você fala dos óleos essenciais nas plantas, eles servem para várias coisas. Dependendo também da espécie dessa planta, ele pode servir para atrair insetos, para ajudar na questão, né, da polinização. Ele serve também para evitar os processos de concorrência ali, que a gente tem que é a alelopatia. Processo esse que muitas vezes, se a gente for trazer para um cenário de algumas árvores que não deixam nada nascer em volta, isso pode ser realmente caracterizado como um processo de alelopatia, no qual apenas aquela planta e aquele óleo está deixando com que ela apenas cresça e desenvolva naturalmente, não tendo nenhuma intervenção ali clínica naquele momento, e isso faz com que a planta fique mais protegida e ela desenvolva da forma que ela precise também. A gente tem um grande benefício de proteção do uso dos óleos essenciais, né, nas plantas. Ele pode fornecer também um processo que a gente fala de imunidade, mas eu acho que um grande conceito importante, e é o que eu mais gosto, e eu falo que é o grande benefício que tem de regeneração e cura. É isso que a gente busca nas plantas, na medicina integrativa, num princípio relacionado ao princípio básico da fitoterapia. Quando a gente quer o uso dos óleos essenciais, a gente está pensando nesse grande benefício. É um efeito de regeneração, é um efeito de cura, é levar o grande benefício que a gente quer do uso dos óleos na prática diária do dia a dia. A grande pergunta também que eu vou trazer para vocês, que muitas vezes quando a gente fala de óleos essenciais, é entender como ele entra no nosso corpo. Vocês podem ter parado para perceber que muitas vezes a gente tem 3 vias que se fala muito sobre o uso dos óleos essenciais. A gente tem um grande efeito aromático, feito pelo processo de inalação. Nós temos também um grande efeito tópico, como vocês viram lá, a própria Margarete utilizava o princípio, né, na enfermagem com massagens. E a gente também tem o uso interno. Esse é um pouco polêmico, porque querendo ou não, dependendo das plantas, como a gente fala, não são indicados para o uso clínico. E essa é a diferença que faz um bom profissional prescrever o uso dos óleos essenciais com uma certa sinergia e entendimento.
Mas para você poder entender um pouco mais sobre a questão do uso dos óleos essenciais, a gente tem que compreender que óleos essenciais nada mais são do que moléculas, como eu já falei, voláteis, e por ser voláteis, elas penetram muito fácil no nosso corpo. E é interessante você observar que se a gente busca, por exemplo, através do painel que teve do genoma, 2 pesquisadores ganharam grande ênfase em relação ao uso dos receptores olfativos celulares. Quando a gente fala de inalação, a gente acredita, e a gente acreditava, que a gente tinha apenas no nosso nariz esses receptores. E após o processo do genoma e após também o mapeamento do código genético, o que se percebeu, né, que basicamente nossos órgãos, eles têm receptores. Receptores esses que é como se tivessem vários narizes dentro do nosso corpo que poderiam ter a sensação de sentir o cheiro. E é interessante a gente falar disso, que os receptores olfativos celulares, eles estão encontrados também em vários órgãos. E aí isso é o que também vai fazer a indicação clínica, dependendo do óleo, para tratar tais doenças que a gente tem no dia a dia e principalmente para auxiliar no equilíbrio de regeneração e cura, por exemplo, desses órgãos. O que foi catalogado no painel genoma, naturalmente que a gente sabe, é que tem receptores no testículo, nós temos receptores nos ovários, no pulmão, na pele, no coração. Até o sangue tem receptores olfativos que foram catalogados nesse aspecto. É interessante saber disso, porque quando a gente fala da molécula do uso dos óleos essenciais, existe uma certa sinergia. E essa sinergia é o que a gente busca na natureza trazer para o bem-estar clínico do nosso paciente e até para nós mesmos. Eu, como uso óleo essencial, entendo basicamente o grande benefício clínico que ele dá no nosso dia a dia. Quando a gente vê um padrão de uma célula vegetal e a gente vê um padrão de uma célula humana, existe uma certa sinergia. A gente pode perceber que nessas células também tem um processo ali de um núcleo, nós temos ali mitocôndrias, nós temos também ali uma barreira de proteção. A sinergia é muito próxima. E quando se fala dessa sinergia, é interessante saber que a comunicação também do uso dos óleos essenciais, ela tem uma comunicação nada mais do que trabalhar a nível celular. E é esse o benefício que a gente vai observando, que quando se fala dos usos dos óleos essenciais, eles conseguem ir além do que a gente imagina. Como os nossos órgãos têm receptores olfativos, além disso da sinergia também ser uma comunicação direta, né, que nós temos de célula para célula. Alguns artigos publicados já conseguiram mostrar para nós, por exemplo, quando pega um padrão de célula e esse padrão de célula não tem óleo, depois que você faz uma inalação e estuda também o comportamento e a mudança que tem dessa irrigação do uso dos óleos essenciais, mostra uma certa melhora e uma sinergia muito clínica, né, de respostas clínicas no dia a dia do paciente. E é interessante quando você pega isso, se eu pudesse mostrar para vocês, era interessante a gente observar e até compartilhar depois com vocês alguns artigos. Nós temos artigos hoje que validam muito o uso dos óleos essenciais e se a gente traz para esse conceito, por exemplo, a própria enfermagem tem isso validado. A técnica de aromaterapia, por exemplo, ela está no conceito histórico, mas também no conceito no dia a dia. E se a gente traz hoje, quando a gente prescreve o uso de um óleo essencial, como eu já coloquei para vocês, nós temos 3 vias de utilização clínica dos óleos. A via inalatória, a via tópica e a via interna. Da via, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a questão do uso do óleo essencial na via olfativa. Para a gente poder entender isso, é muito interessante quando a gente fala do uso dos óleos essenciais e o quanto ele tem uma sinergia em relação às nossas células, como eu já coloquei. O nosso cérebro, ele consegue ter uma própria estimulação rápida disso. Se a gente for remeter ao processo da medicina, a própria anestesia inalatória também faz um efeito sinérgico muito igual aos óleos essenciais. O que depende muito é a substância inalada nesses processos. Então, quando a gente fala da questão olfativa, a gente modula alguns pontos importantes do nosso corpo. O uso das moléculas, por exemplo, aromáticas de via inalatória, ele vai trabalhar gatilhos de emoção, ele vai trazer também melhoras físicas no nosso corpo, e ele vai trabalhar também em questões de cansaço mental, ele vai trazer uma melhora na sinergia cerebral do nosso paciente. Por quê? Quando a gente inala, como eu já coloquei para vocês, a gente tem receptores olfativos, e esses receptores olfativos, eles vão comunicar diretamente no sistema límbico nosso. Sistema límbico hoje, que nós sabemos que ele é composto tanto pelo hipocampo e hipotálamo, e quando você faz o uso de um óleo essencial de forma inalatória, essa região vai fazer descargas, né, no seu corpo, descargas essas que vão atuar diretamente no seu sistema endócrino, no seu sistema nervoso. E é importante você saber disso,
que é nessa região do sistema que a gente tem hoje, límbico, onde a gente consegue modular memória, aprendizado, as emoções, por exemplo. É muito interessante você remeter no seu dia a dia, no seu cotidiano, para compreender um pouquinho isso. Vamos tentar fazer um entendimento básico. Bom, se no seu dia a dia, por exemplo, você está passando na frente de um local, você sentiu um cheiro de um bolo específico, vamos dizer que é um bolo de cravo. Você passou nesse local, sentiu um cheiro de bolo de cravo, isso naturalmente, essa questão olfativa, já te gera um estímulo ali na questão do cérebro e fala, bolo de cravo, lembro desse cheiro às vezes quando minha avó fazia um bolo de cravo. Então a gente recorda emoções. Da mesma forma também que a gente recorda emoções, a questão olfativa ela é bem marcante. A gente sabe isso, que na característica, como eu coloquei no começo dessa live, para quem está chegando aqui, existe uma diferença entre aromaterapia e aromatologia. O que usa muito hoje a aromatologia são as questões do marco olfativo. Você entra numa loja específica, você sente aquele cheiro, mas de repente se você entra em outro local e tem um cheiro característico igual, você fala, opa, é isso, aquele cheiro me remete a tal loja. Isso é aromatologia. Quando a gente fala do benefício do óleo essencial na prática clínica, essa questão do sistema límbico está sendo modulado. O nosso cérebro está mandando impulsos nervosos, ele está mandando impulsos hormonais também nesse cenário clínico, que vão dar grandes gatilhos emocionais e melhoras metabólicas também no nosso corpo. E é isso que vai fazer com que a gente possa utilizar os óleos essenciais com propriedade para auxiliar também no tratamento de algumas doenças do paciente. Alguns artigos publicados em revistas internacionais, por exemplo, têm mostrado o grande benefício que se tem, por exemplo, do próprio uso dos óleos essenciais na melhora da fadiga. Quando a gente fala de um cansaço cognitivo, um peso na questão cerebral, a gente consegue ter respostas, como a gente pode perceber, não só da fadiga corporal, mas também em sintomas como o próprio sono, em sintomas de ansiedade, na melhora do sono, na melhora do bem-estar e principalmente dar vitalidade ao paciente no dia a dia. Então, dependendo do óleo, a gente sabe que ele pode fazer estimulações hormonais e estimulações também emocionais no corpo do paciente. É interessante, gente, que vocês estão aqui na live, né, podem realmente até interagir, eu posso responder vocês no decorrer desse momento, mas quando a gente fala do uso dos óleos, eles vão sempre modular não só um campo físico, mas um campo emocional. E é isso que a gente tem que entender também, que quando a gente modula um paciente, a gente tem que entender que ele é um ser como um todo. A gente não está trazendo aqui uma medicina setorizada, a gente está trazendo uma medicina, né, que entende de corpo, mente, espiritualidade e essa conexão que existe entre células e o quanto isso pode beneficiar o nosso paciente, né, numa melhora e principalmente a melhorar o prognóstico de algumas doenças que podem realmente estar no dia a dia dele. Trazendo esse cenário da questão olfativa, é interessante você observar que muitas vezes a gente traz realmente melhoras muito para o quadro de ansiedade, para os quadros de estresse, fadigas no modo geral, né, quando se fala dos óleos. Outro ponto importante que eu vou mostrar para vocês nesse momento dessa live é o uso tópico dos óleos essenciais. O uso do tópico, né, ele é considerado como soft aromatherapy. Ele nada mais é do que foi desenvolvido pela uma enfermeira, né, como eu já coloquei no começo dessa live para vocês na parte histórica. Ele tem uma comunicação direta a nível de corrente sanguínea, porque quando se entende de metabolismo, a gente sabe que passou na pele, ele penetra naturalmente e cai em corrente sanguínea. Em corrente sanguínea isso consegue fazer um efeito sinérgico no corpo como um todo, atuando também na questão cerebral e fazendo também as mesmas descargas emocionais, descargas hormonais, né, para ajudar no benefício clínico do paciente. A mesma questão quando a gente repõe, por exemplo, um hormônio transdérmico para um paciente, ele penetra muito rápido na parte da derme e com isso vai gerar os resultados que a gente precisa. Então, quando se fala também da estrutura dos óleos, alguns óleos podem ser utilizados diretamente na pele. Outros óleos, eles vão precisar, dependendo da característica química que eu já coloquei para vocês no começo dessa live, falando sobre estruturas, né, de terpenos, cerquiterpenos, tudo mais, as cadeias que tem realmente relacionadas às questões dos carbonos, né, presente nesse óleo essencial, ele precisa de algum carreador. Ele vai precisar de alguma coisa para ele poder misturar e não agredir a parede, né, e essa derme relacionada, né, a um nível preventivo do uso dos óleos essenciais. Muitas vezes vocês veem alguns colegas e algumas pessoas falando que usaram óleos essenciais diretamente na pele e tiveram manchas, tiveram lesões.
É porque tem óleos que não devem ir diretamente na pele. Óleos muito quentes, por exemplo, se a gente for trazer o próprio orégano, o cravo, eles não podem ser realmente colocados diretamente nessa pele, porque dependendo da pele, dependendo do cuidado que a gente tem ali, né? Se a gente for pensar em pacientes mais idosos e crianças, tem a pele muito sensível. E a gente não pode realmente jogar um óleo quente, uma estrutura de um óleo totalmente forte, com alta potência, ali diretamente nessa pele, porque vai gerar malefícios clínicos e muitas vezes não é o resultado que a gente quer no dia a dia, tá? Então, a parte do princípio que a gente tem da Soft Aromatherapy, ela nada mais vem do que um processo de melhora de absorção também. Interessante em massagens relaxantes, em técnicas, por exemplo, de aromatouch. Em 2018 foi publicado um artigo, para vocês entenderem, num grande jornal de medicina integrativa nos Estados Unidos, no qual ele utilizou a técnica de aromatouch, que pega o uso de alguns óleos específicos, para tratar e modular respostas inflamatórias que nós temos no dia a dia e modulador também do sistema endócrino. E o que eles avaliaram nesse artigo para vocês entenderem? Eles modularam inflamação subclínica, eles modularam respostas emocionais através dos níveis de estresse avaliados pelo cortisol e tentaram observar se nos grupos controles, por exemplo, quem fazia a técnica de aromatouch usando esses óleos e quem não utilizava, se eles conseguiam modular, ter respostas satisfatórias na melhora inflamatória e também na modulação dos níveis que a gente pode considerar de estresse. O resultado encontrado ele foi surpreendente, e o artigo ele coloca e conclui para a gente que quando você utiliza o uso dos óleos essenciais em técnicas de massagem, ativando também os famosos target points que a gente tem ali na parte da fibromialgia, na reumatologia, nós conseguimos melhorar ali as regiões inflamadas, modulando também a resposta terapêutica do paciente de campo emocional. E é isso que a gente tem observado também na prática do cotidiano, no dia a dia. É um grande avanço que nós temos hoje, né, para fazer com que a gente recorra a artifícios, recorra também a estratégias não medicamentosas, que é o mais importante, que não geram dependência química e psíquica com o paciente e que vai corrigir também os verdadeiros sinais e sintomas que ele traz no dia a dia. O uso oral, ele é um pouco polêmico que a gente fala. Grandes aromaterapeutas têm falado para não utilizar da forma oral. E esse é um cuidado também que eu acho que vocês devem ter no dia a dia. O uso oral, ele tem uma recomendação bem indicada, né, quando prescrito por um bom profissional da área da saúde. E é por isso que eu sempre tenho realmente treinado pessoas da área da saúde e orientado a forma de uso clínico, porque nem todas as plantas, como a gente sabe, elas podem ser consumidas de via oral, não é mesmo? A gente sabe que algumas plantas são tóxicas e outras plantas podem ser consumidas de via oral. Quando a gente usa o benefício de um óleo essencial interno, a gente está remetendo àquele colega médico que começou a utilizar o princípio da fitoaromaterapia com benefício clínico de melhora realmente do efeito sistêmico. Quando se utiliza um óleo essencial, alguns podem ser utilizados da via interna, a gente vai ter uma rápida metabolização pelo fígado. No fígado, quem é da área da medicina que está aqui assistindo essa live vai entender que existem vias enzimáticas como o próprio citocromo P450. Essa via enzimática ela vai conseguir quebrar essa molécula, auxiliando-nos nos processos de detoxicação e com isso também fazendo uma limpeza, passando também diretamente de corrente sanguínea e fazendo a ativação dos metabólitos de excreção, tanto de via renal quanto de via intestinal. Por isso que a gente tem alguns benefícios dos óleos essenciais sendo feitos também de via interna. Isso é muito visível e alguns artigos já trazem isso para o nosso dia a dia. Se a gente pega pacientes que têm cândida, por exemplo, o uso do óleo essencial que nós temos hoje de orégano, de via interna, ele ajuda a modular o efeito antifúngico nesses quadros. Excelente estratégia para modular de uma forma não medicamentosa. E os artigos colocam para nós, até um artigo brasileiro publicado em 2011 traz esse cenário real do uso dos óleos essenciais e mostra como o uso do óleo essencial, nesse cenário clínico que a gente tem da cândida, consegue quebrar o microfilme. A mulher que sofre muito com cândida, ela sabe o quanto é difícil, né? Às vezes as cândidas elas vêm de maneira recorrente. Muitos colegas médicos eles passam várias alternativas de tratamento e muitas vezes, se não quebrar o microfilme da cândida, ela vai ficar recolonizando o tempo todo. E esse é um efeito e um cuidado que a gente tem que ter, porque muitas vezes a gente coloca o nosso paciente usando medicações de forma crônica e essas medicações também podem favorecer desequilíbrios no corpo e com isso gerar um malefício, né, como tudo. Por isso que a gente sabe, existem rótulos em cada óleo essencial
E esses rótulos, eles vão mostrar para a gente a verdadeira indicação clínica. Se ele pode ser feito de via interna, se ele pode ser feito de via tópica, se ele pode ser feito também de via aromática. Alguns óleos a gente pode considerar que são feitos de via interna. A gente pode citar o grande benefício que se tem do hortelã-pimenta, da bergamota, por exemplo, a canela, o coentro. O coentro é interessantíssimo. Muitos colegas que estão aqui comigo nessa live, médicos, que foram alunos meus, viram alguns artigos que eu coloco sobre a estratégia dos cerquiterpenos, que vem através do próprio coentro para desintoxicar. Quebrar metais pesados, jogar essas questões que a gente tem hoje, que a gente tem visto no dia a dia, o quanto o mundo é tóxico e o quanto a gente se intoxica no dia a dia. E o mais interessante, gente, se a gente tem metais tóxicos acumulados no nosso corpo, isso vai favorecer danos a nível mitocondrial. E se a gente tem dano a nível mitocondrial, isso vai favorecer com que você tenha queda de energia, vai desenvolver doenças também inflamatórias no organismo e vai favorecer com que você envelheça cada vez mais rápido. A grande estratégia do momento e o que a gente tenta fazer a todos os dias com o nosso paciente é gerar autonomia, mas principalmente deixar os órgãos ativos, os órgãos protegidos, para poder gerar o grande benefício que a gente quer, que é uma vida mais longeva como um todo, né? E é isso que a gente tem que tentar fazer. Utilizar estratégias que são positivas, estratégias que não são viciantes, estratégias que são naturais, que vão gerar o grande benefício no nosso dia a dia para o paciente. Alguns artigos mostram as várias vias de atuação que a gente tem, tanto oral, interna ou até a via externa. Existe também uma diferença quando você opta por essas vias, e é interessante colocar para vocês, porque, por exemplo, quando eu quero um efeito mais contínuo, linear, a via inalatória ela tem respostas clínicas melhores. A gente pega um vaporizador, põe ali, a gente vai inalando aquilo o dia inteiro, então a resposta do nosso metabolismo também é melhor. Quando a gente faz de via interna, dependendo se você está utilizando uma cápsula gastroresistente ou não, isso pode ter uma passagem muito rápida no organismo e isso favorecer o efeito a nível medicamentoso. Por isso a gente tem que ter bons profissionais da área da saúde fazendo com propriedade, entendendo a parte química dos óleos para poder prescrever de via interna. Quando a gente fala de via transdérmica, aplicando o óleo diretamente na pele, a gente percebe que existe um pico de ativação, porque ele corre na corrente sanguínea, logo depois ele é metabolizado. É como se a gente tivesse uma curva que sobe e desce. E nessa característica clínica a gente tem uma resposta aguda em alguns momentos e logo depois a melhora ela passa. Por quê? O efeito sinérgico que tem ali, se ele não atua diretamente no sistema, na via sistêmica, e dependendo da concentração que você utiliza desse óleo, ele também não vai ter um efeito tão linear, igual a gente tem a via aromática. De uma grande facilidade de entendimento que eu tento deixar sempre para o meu paciente é que a gente precisa entender que existe sim segurança dos óleos essenciais. Para a gente ter segurança, a gente tem que levar em padrão de pureza nisso. E padrão de pureza é fundamental quando se fala de óleos essenciais. Por quê? Da mesma forma que a gente está pensando no benefício clínico, se eu já entendi que existe uma cromatografia, e nessa cromatografia, que nada mais é como se fosse todos os ativos encontrados, e de todos os ativos encontrados eu sei a substância química necessária e o poder que ela tem em ajudar o nosso paciente na parte de regeneração, de doenças crônicas, autoimunes, pacientes com câncer, por exemplo, isso vai ter também um grande benefício de sinergia corporal. Eu posso dizer que a pureza dos óleos ela é a categoria mais importante para poder prescrever um bom óleo essencial, para a gente não correr o risco, tanto nós como prescritores, quanto o nosso paciente de não ser envenenado, por exemplo. Porque da mesma forma que eu falei para vocês sobre metais pesados, se a gente pega uma planta e essa planta ela foi cultivada e esse óleo essencial foi retirado dessa planta e essa planta está ali em um ambiente que estava cheio de carga tóxica, de pesticidas, de metais pesados, de agrotóxicos, né? E várias outras coisas que podem ter naquele momento de plantio, aquele óleo essencial ele já vem contaminado. E às vezes o benefício que eu quero dar para o paciente, que é gerar o resultado clínico, muitas vezes não vai ser satisfatórios. Por quê? A gente está levando substâncias negativas que estão presentes nesses óleos para dentro do corpo do paciente. E é importante a gente comentar sobre isso, porque muitas vezes a gente vê que óleos essenciais eles são falados, né, de uma forma ruim aí no mercado, mas por quê? A gente sabe que existem várias gamas de vários produtores de óleos essenciais, mas o que é interessante a gente falar é que, dependendo da estrutura química, dependendo do padrão de qualidade, dependendo também da forma que ser feita, a gente tem boas produtoras hoje a nível nacional e a níveis internacionais que demonstram também o padrão de segurança.
Da mesma forma que a Nicole colocou aqui, ó, a diferença do preço entre as marcas, né? A diferença entre o preço das marcas, a gente pode entender que pode ser considerado o padrão de qualidade, né? E é isso que vai fazer realmente um bom óleo essencial. Porque, gente, para vocês entenderem, um óleo essencial, por exemplo, de rosa mosqueta, ele usa muitas pétalas de rosa, mais de 15 mil toneladas de pétalas, por exemplo, para fazer um óleo de 5 ml. Vocês acham que isso também não encarece, né, o produto? Isso também faz diferença em relação à confecção do produto. E é importante colocar para vocês que existem vários métodos hoje comuns de adulteração. A gente vê hoje pessoas que pegam um óleo forte, digamos, pega rosa mosqueta e mistura com um óleo mais fraco, fazendo também ali e vendendo com a mesma característica. A gente tem também estruturas que podem ser feitas, por exemplo, acrescenta outras substâncias químicas presentes dentro desse óleo essencial e muda a característica bioquímica que esse óleo tem para fazer ele render mais. E se ele rende mais, vende mais e, vamos dizer, barateia mais esses custos como clínico. E também tem uma outra forma que o pessoal usa, que é pegar o óleo essencial, né, e fazer uma dissolução. Dissolver ele, por exemplo, um óleo carreador, né? Pode ser um óleo de semente de uva, um óleo de jojoba, um próprio óleo de coco. E aí com isso a gente acaba utilizando um óleo essencial que tinha uma potência de 10 vezes, às vezes numa titulação, no qual ele vai ter um efeito 1% do que ele realmente necessitava, né, na parte da indicação clínica. Por isso que eu falo, gente, é muito importante a gente saber sobre isso, entender. Eu estou aqui para esclarecer vocês sobre esse campo da aromaterapia e poder mostrar um bom óleo essencial, se ele realmente segue as regras, um padrão de certificação internacional, ele tem ali avaliado a metodologia para saber se tem micro-organismo presente, se tem metais pesados, se ele tem alterações ali que podem ser consideradas de espectrometria, tudo isso vai influenciar também nos custos, e isso influencia também na qualidade do produto. E é isso que a gente tem que levar para o dia a dia. A gente tem que compreender que se você entende sobre cromatografia, entende também sobre o princípio bioquímico, entende também sobre a parte natural que tem desses óleos essenciais, a gente vai ter benefícios e grandes propriedades para ser utilizada com óleo essencial. O que eu quero que vocês observem, né, para a gente poder levar em consideração nisso? Quando a gente faz uma busca na literatura para poder entender, muitas vezes a gente está pensando em usar, por exemplo, o uso do óleo essencial, e você vai achar, procurar na literatura escrito assim, óleo essencial de lavanda. Não vai achar. A gente vai acabar achando, muitas vezes, pela substância química o artigo científico. Quando eu estou num grupo de estudo meu, né, que eu tenho com alguns alunos médicos, né, no qual eu mentoro eles na parte da aromaterapia, e eles perguntam sobre o que a gente utilizar e como pesquisar, a gente tem que levar em consideração esquecer o nome e fantasia. A gente tem que pensar na substância química. E se eu pego, por exemplo, a lavanda, vou voltar a esse exemplo, por exemplo, se a gente pega a estrutura que a gente tem, que é o linalol, e esse linalol ele está presente em algum artigo científico, a gente vai entender que essa molécula está falando da lavanda. E às vezes alguns óleos que têm uma característica de abundância dessa substância química, por causa das características que eu já comentei com você no começo da live, quem não assistiu depois volta a live para poder entender sobre a estrutura química nesse campo, as estruturas que a gente também tem dos grupos funcionais, isso tudo vai influenciar na resposta, por exemplo, do tratamento. E aí no artigo também reflete isso pra gente. O grande artigo científico a gente acha, de acordo com a substância química presente nesse óleo, para ver a propriedade clínica que a gente tem. Ponto importante para vocês entenderem aqui. Quando a gente fala da lavanda, o maior efeito sedativo que algumas pessoas falou que usou lavanda e a lavanda não dormiu, não teve resposta. O que a gente pode pensar? A gente tem que entender primeiro a forma de uso, a higiene do sono dessa pessoa, principalmente como está o equilíbrio fisiológico e metabólico desses hormônios. Óleo essencial não é o milagre do amanhã. Ele é apenas uma ferramenta coadjuvante também aqui, muito eficaz. Em alguns momentos ela pode ser também uma primeira escolha terapêutica para gerar resultados clínicos expressivos com o paciente. Esse é um ponto importante você entender. O que a gente tem que levar em consideração? Alguns artigos publicados, e principalmente um que foi publicado em 2019, mostra o grande benefício que a gente tem da lavanda e o quanto ele pode estimular um hormônio natural que a gente tem no corpo chamado melatonina. E muitas vezes a gente pode utilizar e recorrer a essa ação terapêutica para poder gerar um resultado clínico com o paciente. Muitas vezes também você pode utilizar o próprio hormônio, a melatonina, e o paciente também tem a mesma resposta igual a colega que colocou. Ela usa com efeito com o intuito de dormir e ele acaba acordando. Por que ocorre isso?
existe um desequilíbrio entre o ritmo circadiano, existe um desequilíbrio também entre a base hormonal, entre o binômio cortisol e melatonina, e com isso também pode influenciar nos resultados de qualquer substância química colocada para dentro desse corpo, tá? Um outro ponto importante que eu quero colocar para vocês é que tem um artigo sobre lavanda que foi publicado, né? E esse artigo ele é muito interessante porque ele compara o uso que a gente tem da lavanda com medicamento, o lorazepam. Como a gente sabe, muitas pessoas são hoje viciadas e acabam realmente fazendo uso de medicações crônicas, né, ao longo da vida e não desmamam. E o efeito disso a longo prazo pode chegar a gerar grandes processos negativos dentro do corpo do paciente. Um ponto importante, por exemplo, o lorazepam, é que ele vai fazendo com que a pessoa perca uma memória recente. Isso está escrito na bula, a gente vai vendo. Além de tudo, gerando uma dependência química do ativo. Um estudo publicado comparou também, um estudo duplo cego, comparou um grupo que estava usando lavanda e outro grupo que estava usando lorazepam. A grande conclusão do uso clínico dos dois, né, geraram resultados totalmente compatíveis. Ou seja, o grupo que usava lavanda e o grupo que usava lorazepam tiveram respostas clínicas de melhora de ansiedade, de melhoras de estresse e melhoras também dos quadros clínicos, né, de qualidade de sono. Ribas, quer dizer então que lavanda e lorazepam são iguais? São moléculas diferentes, são estruturas químicas diferentes, mas que geram resultados bem expressivos. Não quer dizer que lavanda é melhor que lorazepam, tudo tem uma indicação clínica, né, necessária em alguns momentos. O que quer dizer é que a gente tem alternativas não medicamentosas. E a grande conclusão do artigo que ele coloca para a gente, que se a gente puder utilizar a lavanda como uma das moléculas para auxiliar no efeito de ansiedade, de estresse, de emoções do paciente, ele não gera estado de dependência química que o lorazepam gera. Por isso eu vejo com esse resultado clínico desse artigo o grande benefício que a gente tem do uso dos óleos essenciais na melhora de fatores emocionais, de qualidade de sono do paciente, por exemplo, e que não gera um estado, né, de dependência química, muitas vezes encontrado com o uso, né, de alguns medicamentos de forma crônica, tá? Um ponto importante também para colocar, que muitas vezes quando você vai estudar sobre os óleos essenciais, a gente vai ver grandes propriedades farmacológicas encontradas neles. Alguns óleos essenciais têm ação antibacteriana, outros têm ação antifúngica. Nós temos ações antissépticas com os óleos essenciais. A gente tem ações também analgésicas. Nós temos ações também imunomoduladoras, né, nesse processo. A gente tem efeitos também anti-inflamatórios com o uso de alguns óleos essenciais, como a própria copaíba, como o próprio uso do óleo essencial que a gente tem também de açafrão. Nós temos propriedades também antivirais desses óleos e a gente também tem alguns óleos que são antiparasitários. E é importante saber disso, que dependendo também da indicação clínica, dependendo do que você quer fazer, você vai gerar uma resposta clínica não medicamentosa para o paciente. Por que eu estou falando isso para vocês, gente? Primeiro porque a gente tem que ser profissionais da área da saúde para auxiliar também com grandes benefícios clínicos para o paciente com outras estratégias. Quando a gente fala de longevidade, quando a gente fala de estratégias também para manter um health span, quanto mais vida eu vivo e quanto menos eu tenho doença, né, isso é uma característica de um aumento de expectativa de vida e qualidade de vida. E é importante a gente saber que quando a gente fala dos grandes vilões que se tem hoje na parte do envelhecimento, nós temos ali os marcadores de inflamação subclínica, nós temos a questão da redução de uma produção energética das mitocôndrias, que é o quê? Uma diminuição da biogênese mitocondrial, uma diminuição também da produção de um ativo que a gente tem de energética, que é o NADH. Nós temos também, além desses fatores, um outro padrão que a gente tem hoje, né, que tem que ser colocado para o paciente e de entendimento claro nos grandes vilões que nós temos no dia a dia, é o grande benefício também que a gente tem que fazer, de tentar ao máximo não encurtar o telômero ou não diminuir esse telômero, que é um marcador indireto e um marcador também conjunto da saúde mitocondrial. E é interessante a gente falar disso porque em 2016 publicou um artigo e ele fez o uso de vários terpenos, que são o quê? Óleos essenciais, e a atividade desses óleos essenciais que eles tinham de forma direta no telômero, para poder observar se ele tinha o quê? Um encurtamento, ele ia favorecer um encurtamento mais rápido ou não, ou se ele ia frear, paralisar, ou se ele ajudava até crescer telômero. Como a gente tem visto hoje na medicina, não tem como crescer telômero. O que a gente faz é uma pausa, né? A gente não avança ali a questão da quebra desse telômero. E se a gente realmente paralisa o telômero, o que vai fazer com a gente? Naturalmente é ajudar e a frear o processo de envelhecimento. Esse artigo é interessante que de todos os óleos essenciais feitos,
Eu vou citar para vocês 3 óleos essenciais que o artigo coloca, por exemplo, que dá grandes benefícios clínicos para ativação direta no telômero e que favorece a longevidade que a gente quer, que seriam os óleos essenciais de cravo da Índia, o uso do óleo essencial de alecrim e o manjericão. Porque a resposta que ele teve na ativação também de algumas vias enzimáticas foram totalmente satisfatórias nos resultados clínicos. Como a gente pode ver, gente, existem várias pesquisas hoje no dia a dia. É interessante também colocar para vocês o efeito, mais uma vez, quando a gente fala de pacientes oncológicos, o efeito, por exemplo, antitumoral. Efeito esse antitumoral também visto em alguns artigos com a estratégia de uma substância química presente no limão siciliano, presente também no uso do óleo essencial de grapefruit, que é o delimoleno. E é interessante que esse artigo ele traz para a gente que quando os pacientes que tinham câncer de cólon, eles foram submetidos à reposição, à ativação dessa estrutura de delimoleno dentro do corpo deles, alguns processos catalogados mostraram uma redução em torno de 50% desse câncer, auxiliando também nos processos de manutenção, qualidade de vida e principalmente, gente, o mais importante, efeitos duradouros a longo prazo. Retirando isso, não fazendo um efeito de metástase ou crescimento também das células inflamatórias e células de tumor. De uma forma natural, a gente tem grandes benefícios clínicos. Efeitos no relaxamento, a gente pode citar aqui, como uma colega também citou aqui, uma seguidora, o uso do óleo essencial de camomila ajuda. Existem sinergias, e é isso que eu ensino às vezes em alguns cursos comigo, que eu falo, existem formas da gente manipular e ajudar e às vezes potencializar efeitos terapêuticos quando a gente mistura alguns óleos. Existem algumas sinergias já prontas no mercado, mas a gente também pode saber, entendendo a parte bioquímica, entendendo a estratégia, a gente consegue fazer um tempero e auxiliar também em resultados bem expressivos no dia a dia do paciente. Por exemplo, se a gente mistura uma sinergia com o uso do óleo essencial de camomila romana, com o uso do óleo essencial que nós temos também de lavanda, esses dois vão fazer um efeito sedativo, um efeito de relaxamento. Então a gente consegue potencializar efeitos bem expressivos na questão da qualidade do sono, da higiene do sono do paciente. Meu livro, ele relata muito alguns protocolos, ele fala muito sobre algumas questões de ação terapêutica, dos efeitos que a gente tem no desporto. No mês de novembro eu estarei em São Paulo falando um pouquinho mais sobre o uso dos óleos essenciais no desporto. Eu estou aqui também para falar sobre essas características que existem vários óleos essenciais que a gente usa no manejo, na parte hoje de forma científica na área do esporte. Eu posso citar entre eles também o uso do óleo essencial, que é o óleo essencial de peppermint. O peppermint ele é considerado uma molécula totalmente benéfica para o nosso corpo. E é interessante saber que além do efeito anti-inflamatório que ela pode gerar no organismo, ela não é considerada uma estratégia dopante, reconhecida pelo Comitê Olímpico também como uso clínico para melhor e otimização e como um recurso ergogênico não doping, auxiliando em processos de melhora de VO2, auxiliando também no tempo de recuperação do paciente e ajudando também nos gastos calóricos e na parte termodinâmica do paciente. É interessantíssimo fazer isso. Porque muitas vezes a gente recorre a estratégias, o povo acha que o grande pulo do gato para tratar um atleta é modular hormônio. Sim, o hormônio é importante em alguns casos, mas levar em consideração que a estratégia dopante também vem dos hormônios e a gente precisa utilizar alguns recursos ergogênicos, algumas ferramentas para auxiliar e na lapidação também do resultado clínico que a gente tem do paciente como um todo, tá? Bom, eu poderia ficar muito com vocês aqui hoje, falando sobre o uso dos óleos essenciais em alguns mecanismos, principalmente o grande benefício que ele tem no dia a dia, mas o meu intuito de estar aqui com vocês nesse momento é fazer um convite. Eu estarei a partir do mês de novembro numa grande imersão sobre óleos essenciais e o convite que eu tenho aqui é para você que tem um amigo da área da saúde ou quer aprender um pouco mais sobre óleos essenciais com grande propriedade, entender sobre a estratégia de moléculas, fazer realmente o grande benefício clínico para o outro, e para si mesmo, que é o grande benefício de equilíbrio metabólico, a estar comigo numa vivência, que eu estarei ao vivo com vocês nesse grande encontro, falando sobre o uso dos óleos essenciais com as propriedades. Iremos falar sobre o uso do óleo essencial de gerânio, de copaíba, o grande benefício que o copaíba tem também no efeito sistema endocannabinoide, igual um cannabis, por exemplo, vocês vão entender. A gente vai falar também do uso dos óleos essenciais, quais podem ser feitos na gestação ou não, o que a gente pode utilizar, por exemplo, o uso de óleo essencial na lactação, no momento que a mulher está amamentando. É interessante também falar de como a gente vai dissolver isso, os óleos carreadores, alguns óleos essenciais específicos que eu vou conversar com vocês.
A gente vai comentar também sobre o uso dos óleos essenciais para as emoções, como a gente vai modular a emoção. A gente vive num mundo no qual a gente precisa a todo momento, né, controlar as nossas emoções. E eu vejo os óleos essenciais como uma grande resposta terapêutica. Porque a gente traz um benefício que a gente tem da medicina chinesa, e quanto isso pode modular os órgãos nossos internos para modular emoções muito importantes no nosso cotidiano, no dia a dia. Modular sintomas de ansiedade, modular os níveis de tristeza, sentimentos de medo, de raiva, de angústia, que muitas vezes são visíveis e principalmente estão presentes no dia a dia do nosso paciente. E é isso que eu estou aqui. Para você que quer aprender um pouco mais sobre óleos essenciais e ter uma vivência comigo e um grande entendimento, uma discussão real para poder falar sobre os óleos essenciais e entender sobre as verdadeiras evidências científicas que a gente tem hoje e principalmente, depois disso, alavancar sua carreira e entender como prescrever com propriedade, aprendendo os protocolos que já são colocados na nossa prática diária, protocolos esses para tratamentos e prevenções de doenças, e que são validados a níveis científicos e principalmente testados e validados no cotidiano, no dia a dia, esse convite é para você, profissional da área de saúde. Para você que está aqui comigo e não é da área e tem algum parente ou algum amigo, manda essa live depois que vai estar salvada aqui, vou salvar ela para vocês e será um prazer depois ensinar e difundir um pouco mais os grandes benefícios que a gente tem dos óleos essenciais. Eu queria agradecer a todos que estiveram comigo. Quem saber mais informações no link da minha bio, tem um grupo de WhatsApp lá para você cadastrar para receber todas as informações e principalmente para estar comigo nessa vivência clínica falando sobre óleos essenciais e a grande forma de manejar ele com segurança e escolher com propriedade química adequada os óleos essenciais no seu dia a dia. Agradeço a todos que estiveram aqui. Eu fiquei aqui falando, eu sei que tem algumas perguntas, depois eu pretendo respondê-las diretamente no meu Instagram. E um ponto importante, no meu Instagram também tem uma caixinha de pergunta. Ficou com dúvida? Tem algum ansejo? Alguma coisa que eu falei aqui ainda não entrou direito? Me manda mensagem que no decorrer dessa semana eu vou poder estar contribuindo e também ensinando um pouco mais de óleos essenciais para vocês. A gente se vê em breve, até mais e não deixe de acessar o meu grupo. Grande abraço e boa noite a todos!